Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi o momento do diagnóstico, assim? O que passou na sua cabeça? Como é que foi isso? Foi com quantos Com quantos anos? Eu anos? tinha 21 anos. Na verdade, eu acabei me infectando com 21, foi ali por 2009, mais ou menos. E eu não tinha muito conhecimento sobre esse assunto, eu achava que nunca ia acontecer comigo. Tinha saído de um relacionamento, conheci um menininho, bonitinho, digo, vou levar pra casa, né? Levei pra casa. A gente se relacionou durante alguns meses e depois acabou não continuando isso. Meses depois, a amiga dele disse: Olha, eu acho que você deveria fazer o teste de HIV porque Fulano tá saindo com todo mundo sem preservativo. Ali eu já gelei, né? Porque eu também já tinha me relacionado com ele sem preservativo. Deu uns 2 meses, um mês mais ou menos, porque foi início de dezembro, final de novembro. Em janeiro eu fui fazer o teste, naquela época demorava 30 dias para se fazer o teste, né? Morrendo de medo. Com certeza. Daí pediram recoleta. Eu ainda ingênuo achava que não tinha acontecido nada, até que de fato veio o diagnóstico. Nesse mesmo tempo, um menino que eu já tinha ficado acabou descobrindo tudo junto ali, então foi uma confusão. Uma pessoa que tem 21 anos descobriu o diagnóstico numa cidade sozinho é bem agoniante. Tanto é que eu não sabia o que fazer, eu acabei recebendo um diagnóstico em Porto Alegre. Era como se meu chão tivesse acabado. Daí eu liguei para uma amiga, ela estava em Porto Alegre e disse: vem pra cá. Foi quem me acolheu primeiramente e foi quem me deu suporte. Depois eu fui pra casa, no meio do caminho estava namorando com um menininho, eu terminei com ele porque eu não sabia como contar aquilo ali. A gente já tinha conversado sobre HIV algumas vezes. Ele disse que um dia descobrisse, ele ia se suicidar. Então eu decidi, nem vou falar, vou seguir a vida aqui e um dia eu falo pra ele se eu conseguir, entendeu? Mas depois, uns 2, 3 meses depois, eu acabei revelando pra ele. Então é uma barra. Eu tinha que ir trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Eu tinha que fazer as coisas normalmente como se nada tivesse acontecendo. E é bem difícil no começo, assim, você entender. Hoje, viver com HIV é muito mais simples do que aquela época. Mas na época eu não tinha essa noção, né? Não existia indetectável, medicação. Eu fiquei 4 anos sem fazer por medo. Então tinha diversas questões que faziam com que, de fato, se tornasse mais difícil, né? Hoje, E ele ainda pegou nessa fase de 2009, que ainda assim já estava mais avançada. Tinha um coquetel já, né? Sim. Porque eu lembro que na década de 80, final de 80, 90, que foi uma explosão de pessoas pegando vírus e realmente naquela época era quase que uma sentença de morte, né? A pessoa já pegava e já sabia que um pouquinho depois ia desenvolver a AIDS mesmo, no caso, né? Sim. Começo de 90, 91, se usava cerca de 25, 40 comprimidos uma pessoa tomava por dia. E justamente naquela época se chamava de coquetel. Hoje a gente já não se chama mais, é antirretroviral. Hoje, por exemplo, eu tomo 3 comprimidos, tem gente que toma 2 e já tem medicações hoje com um comprimido só. Então, avançou muito, só que o preconceito e ainda é a grande, forma que as pessoas veem ainda é bem difícil, né? E esse rapaz que você se relacionou, que você contou pra ele depois de 3 meses, ele chegou a pegar o vírus também ou não? Então, esse menino não sei, por sorte, talvez. Acho que não sorte. Na verdade, quando eu descobri meu diagnóstico de HIV, a quantidade de carga viral, quantidade de vírus no meu organismo não era uma quantidade muito expressiva. Eu estava com cerca de 9.000 cópias, o que não é um absurdo, vamos dizer assim. Então, talvez isso brecou dele ter se infectado. Caramba, que bom, né? Não, se você pensar, vocês falaram ali, eu lembrei na hora, você falou dos anos 90, eu lembrei daquele filme Clube de Compras Dallas, que é tipo, a luta que se teve, a luta que se ainda tem contra o preconceito e a discriminação contra com o vírus, né, com o HIV, né? É que, na verdade, se a gente for pensar, vocês já ouviram falar no HTLV? Não. Não. Vocês sabiam que o HTLV tem mais pessoas infectadas do que o HIV? O HTLV surgiu antes do HIV, é um vírus também que infecta. Hoje no Brasil estima-se que entre 1,5 milhão e 2 milhões e meio de pessoas estejam infectadas. A grande questão é que o HTLV não teve o estigma que foi criado em cima do HIV.
O HIV ele surgiu na década de 80, lá em 81. O primeiro nome, antes de ser AIDS, foi chamado de GRID, Gay Relate Imunodeficiente, doença relacionada aos gays. Isso durou menos de um ano. E desde então, isso até hoje todo mundo pensa assim. Por quê? Porque daí gays, promiscuidade, porque sempre foi ligado os gays à promiscuidade, e ali se criou. Então, até hoje se vê ainda o HIV como algo de pessoas promíscuas. Só que, quantos homens casados acabam se infectando e passando para a esposa que nunca traiu ele? Com certeza. Entendeu? Então, hoje qualquer pessoa está vulnerável, só que o preconceito ele ainda existe.